Cara, eu fiz tudo que você falou, eu tentei aplicar tudo, eu estudei, eu desenhei meu processo de venda, mas eu não fechei a venda, eu não fechei negócio. Várias vezes acontece, cara, eu prospectar, eu contratei lá uma empresa que me gera lead, que não sei o que, ela me trouxe o cliente quente, o cliente realmente que precisava da minha solução, mas quando eu sentei na frente dele para negociar, eu não fechei negócio. Então, o que é que tá acontecendo, cara? Onde é que eu tô errando? E esse é o tema da nossa live de hoje. E aí eu preciso te perguntar se você alguma vez já se sentiu mal por ter perdido uma venda, por ter perdido um negócio, por ter perdido um negócio que às vezes ia fazer toda a diferença no teu mês, no teu faturamento, por ter perdido um negócio que significava algo muito grande, como por exemplo, até uma semana de férias com a tua família. E muitas vezes você ainda não conseguiu entender onde foi, o que aconteceu, por que eu perdi para o concorrente, em que momento que eu perdi. Então esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá então. Gente, o que eu queria conversar com vocês hoje? Além da gente se sentir mal, tá? Quando a gente perde uma venda, e acontece, por que a gente se sente mal? A gente fala muito, e vocês com certeza já viram muitas pessoas falando, e inclusive eu já falei por aqui, que nós precisamos sempre comemorar as nossas vitórias, por mais pequenas que elas sejam, né? Por mais que ela não seja tão significante, a gente precisa comemorar todas as pequenas memórias, porque a somatória dessas pequenas vitórias vão nos gerar uma sensação, uma realização que vai nos deixar muito mais preparados e confiantes para quando chegar o dia do desafio maior. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso tipo de cliente, quanto mais a gente tem domínio do nosso processo de vendas e principalmente do nosso papel enquanto criador da solução dentro do processo de vendas, qual é o teu papel dentro de uma negociação, quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, mais domínio, mais altas serão as tuas chances de elevar os teus índices de fechamento. Quem aqui não gostaria de fechar 10 de cada 10 oportunidades de venda? É possível? Claro que é possível. É muito difícil? Não, não é muito difícil, mas a gente precisa passar por um processo de domínio desse processo de venda, de autoconhecimento meu, da minha postura, do meu posicionamento, de olhar para mim mesmo, de avaliar como eu estou me portando quando eu assumo essa posição de negociador e principalmente olhar para o teu processo de vendas quando o sim não vem. Nós somos naturalmente, né, buscadores de sim. Buscamos o sim o tempo todo, mas por mais que a gente se prepare, a gente precisa entender que nem todas as vendas são para ti, nem todos os clientes são teus, e o que significa que quando a gente assume a postura de negociador, a gente está sujeito sim a levar muitos não. Está sujeito e vai levar muitos não. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês antes de eu entrar no como que a gente vai fazer isso. Eu preparei para vocês, na verdade, algumas perguntas que vocês devem se fazer todas as vezes que o não vier. Todas as vezes. Que são perguntas fundamentais para a gente olhar com um olhar técnico e cirúrgico para a nossa postura enquanto negociador, né? Para o nosso comportamento, para a nossa condução de vendas. Como que eu faço, Karine, para conseguir olhar para o meu processo de vendas e ter mais sim na próxima venda? Então vamos lá. Para a gente se preparar para isso, então eu separei algumas perguntas para vocês. Então, papel e caneta na mão aí, quem tá comigo, quem já levou o sim, quem já se sentiu mal, quem não gostou e quem gostaria definitivamente de se preparar para não levar mais nãos, né? Quem já levou sim, eu falei. Quem gostaria de se preparar para não levar mais nãos. Então, a gente vai fazer um combinado. Toda vez que o não vier, toda vez que você se sentir diante de uma derrota, como o Veri colocou ali, eu não quero que você olhe para isso como uma derrota, mas sim como um processo de onde a gente vai poder tirar, sim, muitos aprendizados. E, gente, eu preciso falar para vocês, é muito complicado é muito fácil a gente falar
que toda vez que a gente comete um erro, a gente deve olhar com um olhar de aprendizado e se perguntar onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito de diferente na próxima vez. É muito fácil a gente falar isso, mas quando a gente está diante de uma situação que nos incomoda, que nos gerou uma sensação ruim, como por exemplo perder uma venda, nem sempre a gente consegue olhar friamente para isso. Olha só, ontem eu passei por uma situação assim que realmente me incomodou bastante. Eu até fiquei, abrindo um parênteses aqui, e eu até fiquei assim surpresa de como eu achei que essa situação tivesse melhor resolvida e ela não estava, né? Eu fui na loja de uma amiga minha e lá eu acabei encontrando com uma pessoa e essa pessoa me trouxe uma lembrança de um processo de consultoria que eu fiz há um tempo atrás aí numa cidade aí, onde eu tive que me deslocar, ficar bastante tempo longe do meu filho, mas era uma consultoria bastante desafiadora, né? Desafiadora. E ela foi assim extremamente frustrante, porque durante o processo da consultoria eu comecei a ver que eu não estava conseguindo ter os resultados que eu geralmente tinha com os meus clientes. Eu comecei a investigar mais a fundo, já que eu estava lá em tempo integral, porque eu tinha me colocado à disposição de ficar lá, e comecei a ver que tinha várias coisas erradas em todo o processo de venda, inclusive envolvendo outras pessoas, os quais eu não tinha nem direito e nem poder de decidir, e isso estava impactando diretamente nos meus resultados. E aí, quando eu vi que isso estava errado e tal, que eu não tinha controle, isso me gerou uma situação muito ruim. E o pior de tudo isso foi que o que acontece? Eu acabei não tomando, se foi logo no início, quando eu comecei, não tomando as devidas precauções necessárias para garantir que tudo todo combinado, todo acerto que eu tinha feito com a empresa seria cumprido. Eu, claro, Karine, vocês me conhecem, para mim, assim, respeito com o cliente, honestidade é um valor extremamente forte, só que nem sempre isso é valor para o teu cliente também. Quando a gente sai para outras cidades, para outros lugares, para outras empresas, a gente muitas vezes se depara com empreendedores que têm outros valores. E aí, resumindo, o que acontece? Eu não consegui receber financeiramente o combinado por esse trabalho prestado. E eu me senti muito mal, porque eu não tomei naquele processo todas as precauções, as medidas para garantir que isso acontecesse. Como era uma empresa que eu já estava refazendo o trabalho, já tinha feito, já tinha tido uma experiência positiva, eu confiei e acreditei que não seria diferente. E foi muito diferente. E aí ontem, quando eu me deparei com essa situação, e isso já faz um tempo, e resumindo, não consegui cobrar. Trabalhei de graça. E foi horrível, foi uma experiência muito ruim, até porque envolveu outras pessoas, mas foi um grande aprendizado. E aí o que acontece? Ontem eu me deparei com uma pessoa e por causa dessa pessoa eu voltei pra lá, eu lembrei disso tudo e isso me fez muito mal. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela disse, você precisa olhar para a situação e ver qual foi o aprendizado. Claro que a gente olha para a situação e entende qual foi o aprendizado. Para mim ficou muito claro qual foi o aprendizado em todos os sentidos daquela situação. Mas nem por isso eu percebi ontem que eu consegui superar isso de uma forma muito simples e olhar para a situação com um olhar único e exclusivo de aprendizado, né? Muitas vezes a gente fica remoendo e leva muito tempo. E aí eu pergunto quem tá aqui, né? Já aconteceu contigo alguma situação onde você cometeu algum erro, você não tomou como é que eu vou te dizer assim, as precauções assim necessárias para garantir que algo realmente acontecesse e aquilo não aconteceu e você olhou para aquilo ali, viu como aprendizado, mas não conseguiu superar de forma tão simples e tão prática
como a maioria das pessoas dizem, porque isso te faz muito mal. E ontem eu vi como isso ainda me faz mal. Apesar de ter feito tempo, apesar de eu ter tirado um baita do aprendizado, muitas vezes, e foi muito estranho, a Paty colocou um comentário aqui, são coisas diferentes, envolve nossas emoções e não só o nosso conhecimento. Exatamente, Paty, foi muito engraçado, porque eu fui parar de novo naquela situação, eu senti, Paty, as mesmas emoções que eu fui sentindo lá, que foram horríveis, que ficaram até hoje na minha garganta, as mesmas emoções, as mesmas frustrações, né? E eu vi que por mais que eu busque conhecimento e busque esse equilíbrio de lidar com as minhas frustrações e me preparar para que elas não aconteçam novamente, tem coisas que nos desestruturam. E ok, tudo bem, né? A gente precisa passar por cima disso, dar a volta, né? E olhar com um olhar mais técnico. Esse é o tema da nossa live de hoje. E assim como essa situação me levou para um lugar ruim, né? Eu passei a tarde remoendo novamente isso. Me atrapalhou produtivamente muito, assim, no que eu tinha para fazer, por causa das lembranças que eu acabei trazendo com essa situação. Mas, enfim, vamos lá, né? Muitas vezes um não de um cliente nos leva para uma situação extremamente negativa como essa. E às vezes o cliente começa numa negociação sinalizar um possível não e a gente já vai para esse lugar antes do não. A gente sofre por antecipação. Mas perdi totalmente o foco não, mas achei que era importante compartilhar com vocês, porque por mais que a gente fale sobre isso, eu também tenho as minhas dificuldades, também tenho as minhas dores, também erro muito. Essa foi uma situação onde eu errei muito, errei feio, né? Senti financeiramente, e agora vocês estão vendo que emocionalmente também senti por um erro que cometi no calor do momento. A gente que é vendedor, né, que nem eu, às vezes a gente tem uma ânsia muito grande de vender e se sente extremamente feliz e realizado por estar realizando algo, um bem maior para as pessoas, mas na ânsia de fechar a venda, às vezes acaba fechando de uma maneira errada, né? Acaba fechando e não tendo um resultado financeiro positivo e às vezes ainda um resultado emocionalmente negativo com aquela situação que foi o que aconteceu comigo, certo? Mas como eu disse para vocês, então vamos fechar esse parênteses que eu abri agora, então, dessas situações que nos trazem lembranças que são negativas, né? E trocar então com vocês essas perguntas que eu fiz para vocês. Então, papel e caneta na mão. Quando não vier, quando o cliente me der um não, o que eu preciso fazer? Olhar para esse processo de venda com um olhar cirúrgico e técnico e me fazer as seguintes perguntas para me fortalecer para quando eu entrar na próxima venda. Então, depois que você não fechou o processo de venda, perdeu a venda, não fechou a negociação, número 1, pega o teu caderninho, senta, pega o teu café, pega o teu chimarrão, senta e primeiro te pergunta o seguinte, em que momento da tua conversa, em que momento do teu processo de venda você perdeu a conexão com o cliente? Porque quando a gente leva um não, quando a gente tem um não como resposta do cliente, é porque em algum momento nós perdemos a conexão. Se a gente não perde a negociação, pode acontecer do cliente não fechar no dia. E a gente já conversou muito sobre isso. As razões são muitas. Tem pessoas que precisam ir para casa e dormir com a tua solução, que é o caso de quem tem uma personalidade mais analítica, mas que precisa avaliar as coisas. São pessoas que geralmente têm um medo muito grande de errar, de tomar uma decisão errada, que dentro do treinamento de vendas a gente chama carinhosamente de cliente senhor batata, ou no mundo do varejo chamamos carinhosamente de caroço, que é aquele cliente caroço que não consegue decidir exatamente naquele momento. Essa é uma das razões. Ou, segundo, tem pessoas que não são os tomadores de decisões, né, que precisam compartilhar isso com alguém, precisam uma segunda opinião, e a gente também já conversou muito sobre isso aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer
É pegar o teu caderninho, lembrar da tua conversa que você teve com o seu cliente, que você não fechou, e você vai perguntar. Se perguntar em que momento na tua conversa com o teu cliente você perdeu a conexão. Qual foi o momento? Tenta lembrar exatamente em qual momento vocês se desconectaram. Depois que você lembrou isso, você vai para a próxima pergunta, que é a seguinte, pergunta que você deve se fazer, tá? Qual é a evidência ou a prova que essa quebra de conexão aconteceu, existiu? Qual é a evidência que você tem? Qual é o acontecimento? Qual foi a situação? Qual foi o momento que você percebeu que você perdeu essa conexão? Que essa conexão foi quebrada. Por que eu te pergunto isso? Quantas vezes a gente entra num processo de negociação sem ter conexão? E aí você nem sequer quebrou, você não consegue identificar em qual momento você perdeu a conexão, porque ela de fato nunca existiu. E se não existir conexão, gente, não existe venda. Simples assim, anota aí, se não existir conexão, não existe venda. Então, quando eu perdi uma oportunidade de fechar a venda, primeira pergunta, em qual momento a conexão foi perdida? Lembra aí em qual momento com o teu cliente? E em segundo, qual a evidência que você tem de que essa essa conexão foi quebrada? Porque às vezes a conexão nem existiu. Nem sequer existiu, você nem chegou, nem evoluiu a esse passo, certo? Depois que você tem essas duas perguntas, você vai para a terceira, que é a seguinte: de que maneira você poderia ter conduzido essa negociação de uma forma diferente para que essa quebra de conexão não acontecesse? De que maneira, e você deve se perguntar isso para você, porque você é especialista, você já conhece seu avatar, você já conhece seu público-alvo, você já entende as duas necessidades dessa pessoa que está aí na tua frente. Então, o que eu preciso te dizer, de que maneira você poderia ter conduzido essa negociação que você acabou de perder de uma forma diferente? Por que você precisa se perguntar isso? Porque aí vem a quarta pergunta, que é a seguinte: em que momento, em qual detalhe você precisa estar mais atento para que isso não aconteça mais? É no momento da abordagem? É no momento da explicação do teu produto? É no momento da quebra de objeções? É no momento que você se coloca como autoridade? Porque quando você tem um processo de venda estruturado, scriptado, organizado, você precisa passar por todos esses passos durante a tua conversa, na condução da tua conversa. Lembra? Exatamente assim. Por que muitas vendas não são fechadas? Porque muitas vezes o profissional liberal leva o processo de vendas única e exclusivamente na sorte, sem ter uma condução, sem conduzir. E lembra, o cliente que está ali na tua frente, ele não sabe o que precisa ser feito. E você que está aí do outro lado, você que é o criador da solução, teu papel numa negociação é conduzir, não é vender. Você quer vender, mas na negociação o teu papel é conduzir o cliente para a melhor escolha. O teu papel na negociação é mostrar para o cliente qual é o próximo passo para que ele não tenha mais esse problema, não viva mais isso que está tirando o sono dele. Será que você está conduzindo teu cliente? Ou você só está apresentando, falando de benefício, falando de característica e não mostrando para o cliente qual é o próximo passo? Vendas é relacionamento com direcionamento. Não esquece disso. Direção. Cliente quer direção. Cliente quer saber o que fazer. Qual é o próximo passo? Certo? E aí o que acontece? De novo, quarta pergunta: em qual etapa, em qual momento da tua negociação você precisa estar mais atento para não perder venda de novo? Em que momento você precisa prestar mais atenção? Tudo bem se você não fechar, tudo bem se você errar, né? O que você não pode é ficar alheio a esse erro. Achar que não fechou a venda porque, por exemplo, se esconder atrás das estatísticas
que a maioria dos vendedores usam aí para dizer que o cliente não comprou por causa de preço. Vendedor despreparado sempre traz essa pergunta: o cliente não fechou porque o meu concorrente é mais em conta. O cliente não fechou porque o meu concorrente está com uma promoção, ele está dando mais prazo. Gente, isso é desculpa de profissional liberal, de criador de solução despreparado, que ainda não entendeu qual é a transformação que ele gera na vida das pessoas. Se nivelar por preço, sinceramente, não é para isso que você está aqui, ok? 67% das vendas que não são fechadas é devido ao despreparo do profissional de vendas. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Tem várias pesquisas sobre isso. E eu tenho plena convicção e a minha experiência, o meu contato diário com vendedores, treinando, capacitando times de vendas e profissionais liberais me faz ter a certeza que essa falta de despreparo por parte do profissional de vendas não é falta de técnica, não é falta de habilidade de comunicação. É única e exclusivamente falta de condução. Falta o último passo no teu processo de vendas. Você precisa entender uma coisa. Você não pode, não deve colocar a decisão de comprar ou não nas mãos do cliente, porque o cliente não decide sozinho. Ele não decide sozinho, ele tá ali para escutar uma recomendação, uma orientação de um especialista, de quem entende mais do que ele nisso. Então, quando você estiver diante de um cliente que você mapeou, que é para ti, que você resolve, conduz esse cara pro sim. Ele não vai decidir sozinho. Às vezes eu me deparo com profissionais liberais que têm soluções incríveis, sabe? Extremamente criativas, mas que muitas vezes são até disruptivas no mercado. E às vezes são tão inovadoras que o cliente tem até uma certa desconfiança de ser pioneiro em experimentar essa solução. Mais do que nunca, se você tem um negócio aí que é novo, se você está se colocando no mercado com algo que é inovador, você precisa conduzir. Claro que você vai usar vários gatilhos, né? Várias coisas que vão gerar confiança no teu cliente, mas sem condução não haverá venda jamais. Então isso precisa ficar muito claro, certo? Depois que eu me fiz essas 4 perguntas, a última pergunta que eu preciso fazer é a seguinte: tem como recuperar essa venda que eu acabei de perder? Será que eu, olhando com um olhar cirúrgico e técnico para essa conversa, identificando em que etapa dela eu me perdi, onde que eu perdi a conexão, ou se de fato eu nem sequer consegui gerar conexão, será que tem como eu recuperar? Se a resposta for sim, volta e retoma a negociação. Chama o teu cliente para um café de novo, pede para ele, diz que você avaliou algumas coisas e que você gostaria de apresentar uma nova proposta, que você avaliou, que dentro do que vocês conversam existe uma outra maneira, outras possibilidades de resolver aquilo que vocês conversaram, e chama essa pessoa de novo. Caso contrário, você sentou, avaliou e viu que não tem como retomar, vida que segue, vira a página, vamos pro próximo, porém, tira esse minutinho aqui para sentar e olhar pro teu processo de vendas e ver onde foi que você errou. Lembra? Errar é normal, errar é humano. O que você não pode é, durante a sua negociação, errar, não fechar e ficar alheio ao erro. Não entender por que você não errou e onde você está errando. Certo? E quando eu estiver na frente do cliente e o cliente me disser não, Karine, olha só, eu gostei e tal, mas definitivamente assim, eu não vou fechar. Não, eu preciso pensar, não sei, não era bem isso que eu tava querendo. Gente, eu já falei 50 mil vezes aqui, eu vou falar de novo pra vocês.
Quando a gente estiver diante de um não ao vivo, assim, no olho, e não é volta outro dia, às vezes o cliente dá um não definitivo. E você que é empreendedor, você precisa, se for ter um não, você precisa ter um não definitivo, não sair do processo de venda se perguntando se poderia ter sido sim ou não, se é para levar um não, que seja um não definitivo, certo? Então, quando o cliente te der um não, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é pedir um feedback para ele, ser humilde ao ponto de dizer para o cliente entender por que vocês não fecharam. Você precisa entender o que te faz. Ai, cara, mas eu fico toda errada de perguntar isso para o cliente. O que você precisa entender? A partir do momento que você se coloca num processo de negociação, que você abre a sua agenda, que você dá o seu tempo para uma pessoa, para colocar ali de que maneira você, com a sua solução, pode ajudar ela, significa que você está servindo essa pessoa. É isso que você está fazendo. Você está servindo. Quando eu estou aqui compartilhando com vocês 4 perguntas que vocês precisam fazer para entender onde foi o erro e por que vocês não fecharam vendas, eu estou servindo vocês. Quando eu entendo que eu estou servindo, eu me sinto extremamente confortável para pedir ajuda de vocês. Para dizer para vocês, gente, olha só, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a construir os temas das nossas lives. Porque eu sozinha talvez não vou ser tão assertiva. Eu não sei o que acontece diariamente aí na tua empresa. Eu não sei o que os clientes estão te dizendo. Eu vou deduzindo de acordo com a minha experiência, com o meu dia a dia, com os meus clientes. Mas talvez você que está aí ainda não é meu cliente. E você pode ter uma dúvida que eu posso sim ajudar, mas que ela não esteja tão presente no meu dia a dia. E talvez por isso eu passe por cima dela. Entenda que quando eu me coloco na situação de quem está servindo, fica muito mais fácil pedir ajuda também. Então, quando o cliente tiver não, entenda que você está ali servindo ele, colocando a sua solução. Peça ajuda para o teu cliente. A pessoa que teve esse entendimento que você está ali servindo ela, não vai se importar e, inclusive, vai se sentir bem te ajudando a resolver as tuas dúvidas também. Uma coisa que eu tô pensando em começar a compartilhar com vocês aqui são estudos de caso pra gente entender o que a gente pode levar para o nosso negócio. Então, por isso que é tão importante vocês me ajudarem a construir isso aqui, trazendo questões que são pertinentes para vocês. Então, assim, peça feedback sempre para as pessoas, porque dentro desse contexto de que eu estou à tua disposição, eu posso sim pedir ajuda, porque esse cliente vai se colocar à minha disposição também para me ajudar a não errar nos próximos, para me ajudar a fechar todas as vendas, porque afinal de contas é isso que a gente quer, né? Vender mais, vender o dobro não significa captar mais cliente. Vender o dobro pode significar para você fechar mais, vender para todo mundo. Fechar 10 de cada 10. É possível, Karine? Claro que é possível. Já fiz, inclusive geralmente faço, e vejo os meus clientes fazendo isso também, depois de um processo de venda muito bem estruturado e com esse olhar cirúrgico, certo? Então, assim, peça sempre o feedback do cliente de vocês vão ser muito mais assertivos, muito mais rápidos na hora de fazer essa mudança e esse ajuste no processo de vocês. Seja parceiro do cliente de vocês, chama ele junto pro lado de vocês para vocês ajudarem, para ele te ajudar a construir as melhores soluções. Tenha ele aqui do teu lado, mostra para ele que você é a pessoa que caminha do lado dele e que por isso se importa também com a opinião dele. Inclusive em relação ao teu trabalho. Inclusive, né, em relação ao teu trabalho, quando você pede ajuda para ele. Certo, gente? Um beijo no coração e até quinta-feira.